Um debate que começou com sorrisos irônicos, terminou com o estúdio em silêncio. O que aconteceu ao vivo deixou até a equipe da CNN sem reação. E você vai se surpreender com o desfecho dessa história. Esta é uma dramatização fictícia pensada especialmente para você refletir sobre fé, coragem e convicções pessoais. O relógio marcava 19h59. Faltava 1 minuto para o programa de maior audiência da CNN Brasil ir ao ar. O clima no estúdio era tenso, mas carregado de autoconfiança. Nos bastidores, redatores vibravam como se estivessem prestes a assistir a um nocaute anunciado. Hoje o Caio vai provar do próprio veneno, disse um produtor, rindo para a equipe técnica. Do outro lado do corredor, Caio Coppola ajeitava os punhos da camisa, sozinho, calmamente, como quem já havia ensaiado cada respiração. Não havia medo, não havia empáfia. Havia preparo. Ele sabia exatamente onde estava entrando. E sabia o que o esperava. Do lado oposto, Tatiana Rocha, comentarista conhecida por suas falas afiadas contra conservadores e defensora ferrenha de pautas progressistas, recebia os últimos ajustes de maquiagem. Ela sorria confiante. Seu roteiro estava na mente e no coração. E ela estava certa de que, naquela noite, encerraria de vez a imagem de Caio como um debatedor respeitável. A produtora responsável ajustava o ponto eletrônico de Tatiana e cochichava. Lembre-se, ataque primeiro com a questão da meritocracia. Ele sempre trava nisso. Tatiana sentiu com um leve aceno, sorrindo de canto. Sabia que o plano era simples: desestabilizar o menino de direita ao vivo, em horário nobre. No estúdio, as câmeras já estavam posicionadas. A iluminação destacava a bancada, onde os dois comentaristas se sentariam frente a frente. A apresentadora mal escondia a ansiedade. Hoje vai render, disse, num tom de expectativa quase cômica. O objetivo estava claro. O debate não era apenas sobre política, era sobre narrativa, era sobre imagem, era sobre mostrar ao vivo quem vencia. Mas ninguém ali imaginava que aquela noite guardava uma reviravolta tão profunda que nem mesmo os roteiros mais elaborados poderiam prever. Tatiana Rocha representava tudo o que a emissora desejava exaltar: postura combativa, discurso inflamado, frases de efeito. Uma comunicadora de esquerda afiada, sempre pronta para um embate. Suas participações anteriores viralizavam justamente por sua ousadia em constranger convidados conservadores com perguntas provocativas e bem ensaiadas. Já Caio Coppola era visto, por muitos ali dentro, como o garoto do Twitter que fala difícil. Alvo constante de chacota nos bastidores, era chamado por alguns de filhote da elite paulista. O que poucos sabiam, ou fingiam não saber, é que Coppola carregava consigo mais do que estatísticas e frases de impacto. Ele carregava uma convicção enraizada, uma fé pessoal sólida e uma missão clara. Você vai falar de meritocracia com alguém que estudou direito enquanto trabalhava como atendente em telemarketing? Murmurou para si mesmo antes de entrar no estúdio. Boa noite, Brasil, anunciou a apresentadora com um sorriso largo. Hoje o debate promete. De um lado, a comentarista Tatiana Rocha, do outro, o polemista Caio Coppola. Tema de hoje: meritocracia, privilégios e igualdade de oportunidades no Brasil. Preparados? Tatiana foi a primeira a falar. Com seu habitual tom sarcástico, soltou: é sempre interessante debater com pessoas que nasceram com acesso a tudo e vêm aqui ensinar o pobre a trabalhar mais. É quase poético. Algumas risadas ecoaram do estúdio. A apresentadora disfarçou um sorriso. A provocação estava feita. Caio olhou diretamente para ela, silencioso. Não rebateu. Ainda bia. E foi justamente esse silêncio que começou a mudar a atmosfera. Tatiana, confiante, seguiu em frente. Vamos falar sério, Caio. Falar em meritocracia no Brasil é ignorar que a maioria nasce condenada. O sistema é racista, excludente. E você representa tudo isso: privilégio, bolha e falta de empatia. Ela terminou a frase com um olhar triunfante. O jogo estava lançado, mas o que veio a seguir, ninguém esperava. A câmera focou o rosto de Caio Coppola. Por 2 segundos, ele permaneceu em silêncio. Tatiana sorriu, como quem pensava: travei ele. Mas então ele falou:
e sua voz veio firme, sem pressa. Tatiana, eu entendo o apelo emocional do seu discurso. Realmente entendo. Mas sabe o que é curioso? Você fala em privilégios, sem conhecer a minha história. Ele fez uma pausa. Olhou nos olhos dela. Enquanto você estudava em escola particular com mensalidades altíssimas e morava num bairro nobre de São Paulo, eu trabalhava 8 horas por dia em um call center para pagar uma faculdade particular com 50% de desconto. Acordava às 5 da manhã e dormia às 2 da madrugada estudando. Isso não é privilégio. Isso é esforço. O estúdio silenciou. Tatiana perdeu o sorriso. A apresentadora olhou para a produção, surpresa. A ficha começava a cair. Caio continuou. Eu não vim aqui defender a desigualdade. Vim dizer que existe, sim, uma forma de subir, apesar das dificuldades, e que é um desrespeito, com milhões de brasileiros esforçados, dizer que tudo o que conquistaram foi privilégio branco. É isso que você quer dizer para eles ao vivo? Tatiana tentou interromper. Mas você é exceção, Caio. A maioria. Ele a cortou com calma. Então vamos aos dados. Segundo o IBGE, mais de 60% da população brasileira trabalha e estuda. Quer dizer que todos são exceções? Ou será que estamos desrespeitando a luta silenciosa dessas pessoas para manter uma narrativa vitimista? A plateia do estúdio, treinada para a neutralidade, não conseguia mais disfarçar. Um dos técnicos de som balançava a cabeça positivamente. A câmera 2 demorou para cortar. O operador havia esquecido o botão por um segundo. A mensagem começava a sair do script. Tatiana respirou fundo. Buscou reorganizar seus argumentos. Ela não estava acostumada a perder terreno tão cedo no debate. Você usa números para esconder desigualdades históricas. Meritocracia é uma farsa quando o ponto de partida é injusto. Caiu. Ele assentiu. Concordo. O ponto de partida é desigual. Mas a resposta a isso não é destruir a corrida. É fortalecer os corredores. E não humilhar os que chegaram à frente como se tivessem trapaceado. A frase foi certeira. A apresentadora engoliu seco. O programa estava ao vivo. O roteiro havia virado fumaça. Caio se apoiou levemente na bancada. Seu tom agora era ainda mais sereno. Como quem dá aula. Mas não com arrogância. Com empatia. Sabe qual é o maior preconceito hoje, Tatiana? Não é o de raça, nem de classe. É o preconceito contra o esforço. Virou moda ridicularizar quem vence. Chamar de herdeiro, privilegiado, opressor. É um tipo novo de inveja, a inveja moral. O silêncio se instalou. A câmera mostrou a expressão da apresentadora. Ela não sorria mais. Tatiana tentava formular uma resposta, mas os olhos denunciavam. Ela estava perdida. Caio então soltou a frase que viralizaria nas redes sociais minutos depois. O Brasil não precisa de mais desculpas. Precisa de mais exemplos. Bastidores assistindo perplexos. Na sala de controle da CNN, 2 produtores trocavam olhares preocupados. O diretor de conteúdo murmurou. A gente perdeu o controle disso aqui. As redes sociais já começavam a reagir. No X, Twitter, a hashtag Caio Desmonta CNN subia rapidamente. Comentários como: nunca vi o Coppola tão calmo e tão cirúrgico. Tatiana veio com narrativa. Ele respondeu com vivência. A esquerda ficou sem argumento ao vivo. Começava a se formar algo raro, uma unanimidade silenciosa. Mesmo quem discordava dele não conseguia negar o domínio da situação. Tensão no olhar. Tatiana baixou os olhos por um instante. Era visível o desconforto. Ela não esperava um contraponto tão pessoal, tão direto e tão honesto. O público cristão que acompanhava de casa, boa parte já acostumado a ver seus valores desrespeitados por comentaristas progressistas, se sentia finalmente representado. Mas o que ainda estava por vir, ninguém esperava. Caio olhou para a câmera. Sabia que não falava apenas com Tatiana. Falava com milhões de brasileiros. Muitos já cansados de discursos que os tratam como vítimas eternais. E então, com a mesma serenidade, disse: eu cresci vendo minha mãe limpar chão de escola e meu pai trabalhar como caminhoneiro. Eles não foram a palestras motivacionais, nem leram livros sobre meritocracia. Eles só sabiam que não podiam parar. E sabe qual foi a herança que eles me deixaram? Fez uma pausa. Um exemplo
A câmera se aproximou. O silêncio no estúdio era total. A verdadeira injustiça, Tatiana, é convencer o pobre que ele não tem chance. É apagar a luz da esperança em nome de uma ideologia que promete igualdade, mas entrega controlemo. A comentarista engoliu em seco. Pela primeira vez não respondeu. Eu não sou contra políticas públicas. Eu sou contra a mentira de que o esforço não vale nada. Porque se o esforço não vale, então nem Deus pode mudar a vida de alguém. E isso, minha amiga, é negar o milagre do recomeço. Essa última frase teve um efeito profundo. A apresentadora, visivelmente emocionada, abaixou o papel com o roteiro. O debate havia transcendido o tema original. Agora era sobre fé, sobre dignidade, sobre valores. Caio olhou de volta para Tatiana e concluiu: quando a gente tira de alguém a responsabilidade, a gente também tira o poder de mudança. E é isso que o progressismo tem feito. Infantiliza o povo como se precisasse de tutela. Mas o povo brasileiro é maior do que isso. Ele só precisa que parem de colocar rótulos e comecem a oferecer verdade. Tatiana, que por tantos anos havia sido uma leoa nos debates, sentiu algo diferente. Não era derrota política. Era um impacto existencial, uma ferida que vinha de algo verdadeiro demais para ser ignorado. Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e, com um gesto raro, tirou o ponto eletrônico. Eu discordo de muita coisa que você pensa, Caio, disse com a voz embargada. Mas hoje, você me fez repensar algumas certezas. E isso, eu respeito. A plateia no estúdio aplaudiu. Espontaneamente, o diretor de cena tentou cortar para um VT, mas a apresentadora fez um sinal com a mão. Era o tipo de momento que não se edita. O jogo havia virado, mas não como se esperava. Não havia humilhação, não havia troféu. Havia impacto, verdade, reflexão. E para o público cristão, que tantas vezes se sente calado ou desprezado por certos veículos, havia ali uma chama acesa. A possibilidade de ser ouvido e compreendido. A reação nos bastidores. No camarim, após o fim do programa, Tatiana sentou-se sozinha e ficou em silêncio por longos minutos. Uma jovem estagiária da produção, que vinha de uma comunidade evangélica na zona leste de São Paulo, se aproximou discretamente e disse: eu cresci ouvindo coisas parecidas com as que ele falou. E me tocou ver alguém dizer isso com tanta verdade. Obrigada por ouvir. Tatiana apenas acenou. As palavras da jovem a atingiram com mais força do que esperava. Enquanto isso, Caio guardava seus papéis em uma pasta surrada. Recebeu um toque no ombro do diretor do programa, que murmurou: você acabou de escrever um capítulo que essa emissora nunca esperava transmitir. No X, antigo Twitter, o vídeo com o trecho do Milagre do Recomeço ultrapassava 2 milhões de visualizações em 40 minutos. Figuras públicas da direita, pastores, comentaristas e até críticos tradicionais do Coppola começaram a compartilhar com a mesma legenda. Hoje, o silêncio venceu o grito. #respeito. A moral daquele momento ainda não havia sido dita, mas estava se formando. E a conclusão viria de forma ainda mais surpreendente. Na manhã seguinte, a CNN acordou com algo inusitado. Elogios vindos de um público que, por anos, se mostrava cético quanto à emissora. Era como se o debate tivesse provocado uma rachadura no escudo da narrativa hegemônica. O programa foi parar em todos os trendings do país. A edição da fala de Caio sobre a herança do exemplo foi replicada por canais independentes, líderes religiosos e perfis populares. Em igrejas pelo Brasil, o tema virou assunto dos grupos de WhatsApp. No púlpito de uma igreja evangélica em Goiânia, o pastor comentou: meus irmãos, ontem um jovem foi usado por Deus ao vivo na televisão. E ele não precisou gritar. Ele só precisou falar a verdade com fé e coragem. Em uma missa em Belo Horizonte, um padre iniciou a homilia dizendo: às vezes o Espírito Santo age até onde a gente menos espera, até em uma emissora de televisão. Enquanto isso, na sede da CNN, a diretoria de conteúdo se reunia de emergência. Não para conter um dano, mas para entender o que havia acontecido. O impacto positivo do episódio não estava apenas no volume de audiência. Estava no tipo de reação que provocou. Envolvimento emocional. Respeito onde antes havia desprezo.
E o mais temido de todos, identificação com o convidado conservador. Uma executiva da área de imagem confidenciou a um colega. O Coppola não venceu o debate. Ele quebrou o paradigma, sem gritar, sem ofender. Ele foi irrefutável. 2 dias depois, Tatiana Rocha publicou um texto em suas redes sociais. Era curto, direto e comovente. As ideias só valem quando sobrevivem ao silêncio. E no silêncio dele, eu ouvi algo que minhas certezas não conseguiam explicar. Obrigada, Caio. A publicação viralizou. Não por revanchismo, mas porque representava algo raro, humildade diante da verdade. E foi aí que Coppola, em uma entrevista concedida a um canal cristão independente, fechou a história com a frase que se tornaria o símbolo de tudo o que aconteceu. O mundo pode até rejeitar quem você é, mas não pode ignorar o que a verdade faz, quando você escolhe vivê-la. Moral da história: a verdade não precisa gritar para ser ouvida, não precisa impor para transformar. Ela só precisa de alguém disposto a sustentá-la, mesmo quando o ambiente inteiro tenta sufocá-la. Caio Coppola entrou em um estúdio cercado por armadilhas, mas saiu de lá como instrumento de algo maior. Uma verdade que cala o ruído, toca consciências e reacende a esperança. E agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que essa história lhe trouxe? Escreva nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, podemos espalhar mensagens que fazem a diferença.